Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Estamos aqui no nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito na Rádio Mundial, todas as terças-feiras, às 8 da manhã com vocês. Você que está aí me escutando ao vivo na rádio, pode ligar aí o seu computador no site da Rádio Mundial. Nós estamos com a live ao vivo, com imagem, ao vivo, som e imagem para vocês acompanharem. Ou você que está no carro, que está em casa, que está nos seus afazeres, aí vai me escutando no rádio. Hoje, na primeira metade do programa, nós vamos falar sobre medicina psicossomática. É um tema que há algum tempo já eu queria preparar esse programa para vocês, discutir isso com vocês. Na segunda metade do programa eu vou abrir o telefone do ouvinte, lembrando que esse programa está sendo gravado e vai para o meu canal do YouTube a partir de amanhã, né? Doutora Ana Clélia Matos no YouTube, Facebook, página pública, também vai ser postado esse vídeo sobre psicossomática. Uma das coisas mais interessantes no nosso dia a dia, eu como médico homeopata, tantos anos trabalhando, 35 anos trabalhando em consultório e nos hospitais que já trabalhei, nós temos visto aí cada vez mais essa ligação profunda entre o o psiquismo e o corpo. E quando nós vamos estudar, muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar, nos anos 80, a medicina homeopática, o que me levou à homeopatia foi exatamente essa questão da energia que liga a alma ao corpo. Existe uma ligação indissolúvel da alma com o corpo, e essa ligação é feita pela energia vital. Então, me lembro que quando eu era jovem, recém-formada, e nos primeiros anos de residência, eu não conseguia entender por que aquelas crianças, na época eu fazia residência de pediatria, toda hora voltavam doentes. E foi depois de 5 anos de formada que, inconformada com aquela questão de só dar remédio, mandar voltar para casa, interna, cuida, volta para casa. E o que é curar alguém? Será que eu realmente estava curando alguém? E será que hoje eu curo alguém ou é você que se cura, né? Então, nessa busca, nessa inquietação que ainda hoje eu tenho a respeito do que é curar, o que é a cura, eu fui procurar a homeopatia no sentido de entender o que é a energia e de como ela circulava e de como as coisas aconteciam. Então, na medicina psicossomática, que hoje é uma pós-graduação, um curso que se faz de 2 anos, né, de psicossomática, onde se estuda profundamente essa ligação do corpo com o espírito, os sintomas físicos que vêm da questão do psiquismo, do emocional. Então, é indivisível, não tem como nós estudarmos as doenças, o indivíduo doente, se nós não correlacionarmos com o mental, o psicológico. Hoje existe um eixo chamado neuropsicoimunoendócrino. Então, o neurológico, o psiquismo, o imunológico e o endocrinológico, né? Toda a secreção dos hormônios do corpo está totalmente relacionado ao psiquismo. Então, a doença física, nessa maneira de entender as coisas, é um sofrimento da alma. Ninguém adoece se não tiver um sofrimento psíquico associado, mesmo e muito frequentemente inconscientemente. A maneira que nós agimos, a maneira como nós sentimos e a maneira como nós pensamos é o que vai determinar a nossa existência. O eixo existencial está completamente relacionado à maneira de pensar, de sentir e de agir. E aí vem o resultado das questões que estão colocadas aí na sua vida, dos seus problemas. A mente, a consciência de si mesmo, a consciência da própria vida, das próprias atitudes, é o que vai modular a qualidade do seu corpo, é o que vai te dar saúde ou não vai te dar saúde.
Então, não existe maneira de trabalhar o indivíduo se não for olhando pelo aspecto psíquico, físico, mental e espiritual. É um corpo de energia, é um ser holístico. Não tem como tratar uma doença só dando remédio. Só o medicamento vai lá, cura a doença. Não é assim. Existe uma interação do psiquismo com o sintoma físico e é indissolúvel. Enquanto nós não entendermos que a medicina tem que evoluir e tem que aceitar, e a medicina já está nessa evolução há muito tempo, né? Desde a época de Hipócrates, né? O pai da medicina, ele já fazia essa associação da mente com o corpo. Então, esse indivíduo que tem um equilíbrio, que busca esse equilíbrio do psiquismo, do físico, do mental e do espiritual, ele vai ter uma qualidade energética para quê? Para ter uma evolução da sua alma como um todo. Então, um sintoma emocional, um sintoma de sofrimento emocional, seja ele qual for, vai repercutir em 6 áreas da sua vida. Em primeiro lugar, na bioquímica do seu corpo. Então, na secreção dos seus hormônios, no metabolismo basal, no seu metabolismo diário, na produção de todas as substâncias, como as enzimas do seu corpo e todos os elementos químicos do seu corpo. O segundo setor que vai interferir, o seu emocional vai interferir, na dimensão da sua família, nas relações com a sua família. Se você não está bem, você vai criar problemas com a sua família. Vai ser difícil essa convivência. O terceiro setor é o setor profissional. Se você não está bem, vocês sabem que vai atingir a sua área profissional. Vai também atingir a dimensão social, suas amizades, seus relacionamentos, dentro e fora do trabalho. Vai interferir, com certeza, no seu relacionamento afetivo, no seu companheiro, na sua companheira. E, no sexto plano, vai interferir na sua questão espiritual. Então, desorganização emocional vai desorganizar a parte espiritual também. Reequilibrar essas 6 áreas vai levar ao seu propósito de vida e ao caminho da sua cura. Ah, mas isso não é fácil, doutora. Não é fácil. Mas tem que tomar consciência, porque é trazendo a consciência que nós fazemos a nossa mudança. E nós temos que entender que nós não temos que ser não temos que ser perfeitos. Nós podemos ter integridade. Na minha opinião, saúde tem a ver com integridade desses corpos de energia, aonde você se sente bem, em paz, com menos fantasmas dentro de você, menos dores no seu corpo físico, mas não quer dizer que você tem que ser perfeito. A perfeição não existe. Então, o que é a cura? A cura é um sinônimo da integridade desses corpos, mas não de ser perfeito. Não somos capazes dessa perfeição. A nossa vida é instável. Mas quanto mais autoconhecimento você desenvolve, menos instabilidade você terá, apesar dos problemas que aparecem no seu dia a dia. Então, quais são essas causas mais frequentes do nosso dia a dia, dos conflitos? Quais são os conflitos psicoafetivos? Questões pessoais. Questões existenciais, a pessoa com ela mesma, aquele teu inconsciente, aquele sentimento que você tem, só você sabe, que quando você está sozinho, quando tudo à sua volta está bem, onde você tem uma família ok, um emprego ok, dinheiro, estabilidade, tudo aquilo, material que muitas pessoas julgam que é o material que dá estabilidade para tudo, e a gente sabe que não é verdade. Porque grandes pessoas que têm acúmulos de dinheiro, que já têm dinheiro até sobrando, que já têm dinheiro para ter carro, para ter casa, para ter tudo, e já está até tendo uma relação com o dinheiro em cima do poder, porque quem tem excesso de dinheiro tem excesso de poder, tem uma relação doentia com esse poder. Bom, mesmo essas pessoas têm as suas questões emocionais profundas e sofridas. Muitas vezes sozinhos,
em casa, todos nós temos aquele momento. Não existe pessoa que esteja um momento da vida sozinho, um momento da semana ou do dia que não esteja sentindo aquele sintoma que muitas vezes é de tristeza, é de abandono, é de angústia e não sabe por quê. A vida não vivida, então nós estamos falando das causas psicoafetivas, nós estamos falando da primeira causa pessoal, existencial, a segunda causa é muito interessante porque a gente vive dentro do nosso corpo, no nosso DNA, a vida não vivida ou uma vida mal vivida dos nossos ancestrais. Isso está dentro da gente. Ah, mas doutora, como é que pode acontecer? É verdade, hoje a gente tem técnicas, a própria constelação familiar mostra que através das gerações, um membro da família traz o problema da geração anterior, de 2, 3, 4 gerações anteriores. Então, nós somos muito os nossos antepassados. Por isso que os japoneses, o pessoal aí da Seishonoye, os hinduístas, eles reverenciam os antepassados como uma maneira de agradecer a nossa existência e de nos libertar daquilo que eles não conseguiram resolver no passado e que está dentro da nossa energia, dentro das nossas células, dentro do nosso campo. Então, buscar a integração do inconsciente, confrontar as nossas sombras com práticas de autoconhecimento. Então, integrar o inconsciente profundo com a realidade da nossa consciência atual. Então, de que maneira você pode melhorar você? Trazendo da profundeza do seu pensamento, do seu sentimento, trazendo isso, aquela sombra que está dentro de você, para o nível consciente. Para que o nosso inconsciente realize a nossa existência. Senão nós não vamos ficar bem. Não tem como ficarmos bem. E como alcançar isso? O nosso ego, a nossa existência consciente, ele precisa cumprir o seu propósito. E por quê? Para alcançar o sentido da nossa existência, que é servir a nossa alma. Então, o nosso ego precisa cumprir um propósito aqui. Para isso que a gente está aqui. Para alcançar o sentido da nossa existência, que é servir a nossa alma, para poder deixar um legado da nossa existência para a posteridade. Porque de que adianta você vir se você não trouxe nenhum legado, se você não se equilibrou e não deixou ninguém, nem que seja uma pessoa lembrar de alguma coisa boa que você tenha trazido para a humanidade. Você não precisa fazer sucesso para a comunidade toda, você só precisa fazer ser importante para aqueles que estão perto de você, para aqueles que te rodeiam. Se você veio com a alma, com uma missão de milhares de pessoas, é um líder político, um líder, um escritor, alguém que deixou algum legado, ótimo, mas não precisa ser tão grande. Pode ser no âmbito ali das pessoas que estão muito próximas. Então, esse processo de descobrir o sentido da tua existência, de servir a tua alma para poder deixar algum legado para a posteridade, esse é o processo de individuação seu. De você saber da onde você veio, por que você está aqui, para onde o que você vai deixar, por que você veio. O que você vai deixar aqui? Isso é o que o psicólogo, o Jung, falava, que é o processo de individuação. E é isso que vai te dar paz. Uma criança que nasce doente, ou uma criança que nos 2 primeiros anos de vida desenvolve doenças graves, carrega a sombra da família transgeracional, provavelmente das últimas 4 gerações, de mais de 30 ancestrais. Então, nós trazemos, então a gente fala, mas a criança sofre porque a criança é um espírito também, e que traz a carga das gerações anteriores, de pais, de avós, bisavós e de tataravós e de quem mais for. Então, não basta você criar e amar o seu filho, você tem que se amar.
Qual é o melhor pai, a melhor mãe? Aquele que se conhece bem. Então, não basta você criar o seu filho na melhor escola, agarrar, beijar o seu filho, ótimo, ele tem que se sentir amado, mas você tem que se amar primeiro. Você tem que se autoconhecer primeiro, para você não transferir para o seu filho a carga que você vem trazendo até de gerações anteriores. Isso é prevenção de doença física, de doença emocional. E uma coisa curiosa, as crianças adotadas, elas sobrepõem a carga transgeracional dos pais biológicos e dos pais adotivos. Dos pais biológicos e dos pais adotivos. Até cuidadores, crianças que ficam a maior parte do tempo com os cuidadores e não com o pai e a mãe, são crianças que podem também carregar a carga transgeracional da família dos cuidadores. Porque a criança pega os costumes do cuidador. Então, presta atenção, você que está preocupado em dar para o seu filho as coisas materiais, que você acha que o melhor, o mais importante é aquele colégio super caro, talvez não seja isso o mais importante. Talvez seja mais importante você ficar mais com o seu filho e dando uma escola mais modesta e dando mais a sua presença. Então, os sintomas, eu entendo que sejam feridas secretas, que aparecem e que vêm. Por que é secreta? Porque vem das questões do nosso inconsciente, as questões secretas que a gente não tem muita consciência, não tem entendimento. Então, quando a gente vai analisar uma pessoa, a gente não vai analisar, vai analisar um conjunto de fatores, o órgão que está doente, o sistema, se é digestório, se é respiratório que está doente, a função daquele órgão doente e o tecido doente. Tudo isso vai dar um diagnóstico, vai levar a consciência desse ego ferido. Que tipo de trauma levou aquele tipo de sintoma e que vai levar aquele tipo de diagnóstico e doença física? Temos que ir atrás disso. Então, um profissional da área de saúde, seja um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, um dentista, pessoas que estão ligadas diretamente, um terapeuta corporal, ele tem que conhecer primeiro o seu ego ferido, para depois ajudar o paciente a despertar o curador interno, porque não é o médico que cura, é a pessoa que cura. E hoje nós temos que mudar essa mentalidade, eu já falei aqui no rádio algumas vezes, nós temos que mudar essa mentalidade de que jogar em cima do médico, em cima do terapeuta, a responsabilidade da sua cura. Quem se cura é você. O terapeuta tem que ser um instrumento que vai levar você a se autoconhecer e se autocurar. Então, os processos físicos, eles vêm exatamente dos processos psíquicos. 60% a 90% das pessoas que procuram médico têm doenças devido ao estresse físico, psíquico, mental. Né? A questão do emocional é que rege a maior parte das doenças. Mesmo uma pessoa que tem uma doença viral, ela teve porque ela desequilibrou o emocional, abaixou a imunidade e o vírus se manifestou, a bactéria, ou seja, o que for. O descontentamento, a tristeza, são emoções de depressão que estorvam, por exemplo, o aparelho digestório, a digestão, interfere na nutrição. Pessoas extremamente deprimidas podem ser muito malnutridas, porque diminui a absorção do alimento. Eu não quero mais viver, então mesmo que eu coma, eu não absorvo, né? Existe um médico em Fortaleza, o doutor Adalberto Barreto, ele tem uma ONG importante e ele fala uma coisa que eu gravei muito, que é: se a boca fala, os nossos órgãos saram. Se a boca cala, os órgãos falam. Então, vou repetir. Se a boca fala, os órgãos saram. Então, você precisa falar, botar para fora. Falar com alguém, falar não só com um psicólogo, que seria ideal, um profissional qualificado para te escutar, mas também para um amigo, para o marido,
para uma amiga, para qualquer pessoa. E se a boca cala, a emoção fica presa, os órgãos vão falar através das dores, através das doenças. A dificuldade, por exemplo, de pessoas para chorar pode levar às lesões de pele e aos expurgos. Como eu estava falando do Hipócrates, né, o pai da medicina, ele dizia, olha lá, 400 anos antes de Cristo na Grécia, mais importante do que saber que doença tem essa pessoa, é saber que pessoa tem essa doença. Não que doença tem essa pessoa. Hoje a medicina está muito, ai, que doença é essa? E dá rótulo para as pessoas, coloca na testa da pessoa lá, esclerose múltipla, isso e aquilo. Mas o mais importante é saber quem é essa pessoa que tem esse sintoma. Então, esse equilíbrio do pensar, do sentir e do agir é que vai levar à cura. 66% das pessoas com dores crônicas têm depressão e autodesvalorização. Pessoa que sente muita dor. Ah, tudo me dói. Tem depressão e autodesvalorização. Então, é esse o recado que eu queria dar para vocês hoje. Lembrando que sintomas de estresse podem estar relacionados, são sintomas de alerta, taquicardia, tremor, respiração rápida, suor frio, boca seca, enjoo, dor de estômago, nó na garganta, dor no peito, dor de cabeça, dor nas costas, manchas roxas pela pele, são sinais de que você está somatizando e muito o seu emocional. E que pode levar a rótulos de doenças como colite, gastrite, infarto, AVC e tudo que vocês já conhecem aí, que já escutaram falar. Então, procurar sempre relacionar o sintoma físico com a dor da alma. Pessoas com alergia são pessoas que têm intolerância com familiares, intolerância com colegas, que o mundo exterior é agressivo para ele, o ambiente não é bom, começa a dar alergia de pele. Pessoa que tem anemia tem falta de confiança em si mesmo. Pessoa com dor no joelho são pessoas inflexíveis. Pessoas que guardam dores podem ter cistites de repetição. Pessoa que tem raiva, rancor, pode ter problemas somatizados no fígado. Pessoas com artrite são pessoas perfeccionistas e que, no fundo, se autodesvalorizam. Então, tudo isso está relacionado a esse equilíbrio do eixo, do psiquismo, do emocional, do espiritual no físico. Liberte-se do que te faz adoecer, tá? Então, vamos trabalhar as nossas culpas. Você não tem culpa, você tem responsabilidade, não culpa. Então, se você tem o sintoma, não se sinta culpado, mas se sinta responsável pelo seu sintoma e vai procurar qual é o desequilíbrio emocional que te levou a sentir aquele sintoma. Tenha sabedoria e tenha fé na vida. Tudo se resolve, desde que você tenha responsabilidade, tenha sabedoria de buscar os seus caminhos e fé. Tenha humildade de olhar e reconhecer e mudar. Busque psicoterapia, busque fazer terapia, busque um psicólogo, uma psicóloga, busque fazer um tratamento de homeopatia que trata a alma junto, ok?